de mudança. Começa a surgir no coração daquele homem algo que não era perceptível há algum tempo atrás. Quando nós olhamos, nós vemos que uma multidão acompanhava Jesus e que estava encantada com os seus ensinamentos. A Bíblia diz que no decorrer do seu ministério, uma multidão o seguia porque os seus ensinamentos os encantava. E é interessante que a Bíblia diz que as pessoas, essas multidões que estavam com Jesus, começaram a repreender o cego, dizendo: cala-te, pare, não incomode o mestre. Mas a Bíblia diz que cada vez mais este cego gritava, esse cego clamava, porque ele sabia da dor que ele enfrentava, ele sabia da humilhação que ele enfrentava, ele sabia como os dias dele eram maus. E a Bíblia diz que quanto mais a multidão o repreendia, mais ele clamava, mais ele gritava, mais ele buscava. Mas quando eu olho, eu vejo que a Bíblia nos ensina que naquele momento, quando aquele homem começou a clamar, quando aquele cego começou a clamar, Jesus parou para o espanto de toda a multidão e disse: chamai-os. As pessoas foram então chamar o cego, e chamando, ele lança de si a capa e vai de encontro com Jesus. Então Jesus olha para aquele cego e diz: o que queres que eu te faça? Porque Jesus, ele é cheio de compaixão. A Bíblia diz que a multidão das suas compaixões é a causa de não sermos consumidos. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. Mas eu quero trabalhar algumas verdades com você que nós aprendemos dentro desse texto. Eu quero poder trabalhar com você algumas verdades, porque a Bíblia diz que nós precisamos trazer na memória aquilo que nos dá esperança. E quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos encontrar algumas verdades que nos traz a esperança, que nos traz a certeza de que ainda que os nossos olhos humanos não consigam compreender, não consigam enxergar, mas diante do coração do Pai, a Bíblia diz que tudo é possível. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com você aqui nessa noite, é que quando eu olho para a vida deste cego, eu consigo aprender com ele que eu não posso perder as oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades, mas precisamos aproveitá-las. Nós precisamos entender que Jesus nunca mais voltaria em Jericó, fisicamente. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos ver, se aquele cego não tivesse clamado naquele dia, não tivesse clamado naquela hora, nunca mais ele teria a oportunidade. Eu não sei se você está compreendendo aqui nessa noite, mas hoje é uma noite de graça, é uma noite de misericórdia. Hoje é um tempo oportuno. Deus tem te dado uma oportunidade, Deus tem te dado graça. Os céus estão abertos sobre a nossa vida. Quando nós olhamos, nós vemos que as oportunidades vêm e as oportunidades vão. Você e eu não administramos o tempo. Você e eu não administramos o tempo. Por isso eu quero dizer para você: não perca a sua oportunidade. Clame agora, busque hoje, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece a clamar, comece a buscar, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, e todo aquele que busca encontra. Porque a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia vai me dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar e se humilhar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
porque Isaías vai dizer que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Hoje é uma noite oportuna para mim e para você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer que as janelas dos céus estão abertas para você ser abençoado aqui nessa noite. Hoje, agora, é um dia oportuno. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma história acerca de uma mulher que havia 12 anos, que ela enfrentava uma hemorragia, um fluxo de sangue. Mas a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou no coração que se ela tão somente tocasse nas suas vestes, ela seria curada. E quando você olha o contexto, você vai conseguir compreender que naquele tempo, culturalmente, aquela mulher corria sérios riscos, porque uma vez que ela fosse pega no meio da sociedade, no meio da multidão, ela corria o risco de ser morta, de ser apedrejada, de ser queimada, porque a lei daquela época, daquele tempo, não dava a ela a liberdade de se relacionar com as pessoas ou com a sociedade, porque ela era vista como uma mulher imunda, ela era vista como uma mulher enferma, e uma vez que a lei a condenava como uma mulher imunda, ela não poderia mais se relacionar com a sociedade. Mas quando ela entende que ela tem uma oportunidade de poder tocar nas vestes de Jesus, ela não olha para a circunstância, ela não olha para as adversidades, ela não olha para os riscos, ela não olha para aquilo que a lei está dizendo, mas ela olha para o autor e consumador da fé e diz: se eu apenas tocar, eu serei curada. Eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Os dias vão, os dias vêm, eu não controlo o tempo, e Deus tem me dado a oportunidade. Eu vou buscar agora, eu vou clamar agora, eu vou fazer agora. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais, querido. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, ainda há esperança para você. Deus tem aberto as janelas dos céus. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, abre aí, meu irmão, para você poder aprender nessa noite, porque é o Senhor que fala ao meu e ao seu coração. Apocalipse capítulo de número 3 e verso de número 8, a parte B vai dizer algo poderoso para mim e para você nessa noite. Glória a Deus. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Jesus está falando: eu conheço o teu coração, eu conheço a tua família, eu conheço o teu trabalho, os meus olhos estão atentos sobre a tua vida. Eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Eu sou aquele que é onipotente, onipresente e onisciente. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Aí ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O Senhor está colocando uma porta aberta em nossas vidas. Ele nos dá uma nova oportunidade. Hoje é um dia de graça, hoje é um dia de esperança, hoje é um dia oportuno. Os portais da graça estão abertos sobre as nossas vidas. Então eu quero desafiar você aqui nessa noite: não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu me lembro de um dia onde eu passei a noite inteira usando droga, e eu, umas 4 horas da manhã, me bateu um arrependimento. Não sei se é um arrependimento ou um remorso, mas eu sei que eu não perdi a oportunidade. Eu dobrei meu joelho lá quietinho e falei assim: Senhor, eu sei que eu pequei contra o céu e eu sei que eu pequei contra ti, mas se o Senhor tem uma obra na minha vida, então me dá um sinal. Amanheceu o dia, foi o irmão lá
irmão Jairo, diácono da Assembleia de Deus, quietinho, com os dedinhos cruzados, e olhou para mim e falou assim: Rafael, Deus me mostrava você nessa madrugada em sonhos, e eu perguntava para Deus por quê, e Deus falava para mim assim: filho, na hora que você estiver de frente com o Rafael, você vai dizer para ele que tenho eu agradado da atitude dele, mas é para ele tampar a brecha. Ele olhou para mim e falou assim: Rafael, Deus tem agradado de você aqui, Deus se agrada em ver você participar dos cultos, Deus se agrada em ver você levantar as mãos e dizer que Ele é o Rei, que Ele é o Salvador, mas para de fazer o que você faz depois que acaba o culto. Eu olhei e falei assim: nunca mais eu vou fazer isso. Eu dobro os meus joelhos e reconheço Ele como o Senhor e Salvador da minha vida. 3 dias depois, Deus me deu uma vitória, meu irmão, e hoje eu estou aqui, para a glória do nome dEle, podendo compartilhar com você que Deus é bom, e que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Isso é porque eu sou bom, porque eu sou melhor? Não, eu sou igual a você, somos falhos, somos pecadores, mas nós precisamos entender que Deus nos dá a oportunidade a cada dia, a cada manhã, a cada minuto, a cada segundo. Hoje é um dia oportuno, ainda há esperança para mim e para você. Não acabou, a última palavra vem de Deus, e se Deus falou que tem esperança, é porque tem esperança para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para o teu filho, para a tua empresa. Tem esperança sim, porque o diabo é o pai da mentira, e ele tenta soprar no meu e no teu coração, dizendo que não tem mais jeito, que é tudo mentira, que é tudo charlatão, que tudo fala mentira. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós conseguimos entender de forma clara e objetiva que Ele não somente é a verdade, mas Ele é o caminho e a vida. A segunda verdade que eu aprendo aqui nessa noite é que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes nós implantamos isso de forma cultural. Nós às vezes pensamos, começamos a imaginar, a voz do povo é a voz de Deus. Para com essa ideia, para com essa cultura, para com essa ideologia. Porque a Bíblia diz que havia uma multidão que seguia Jesus, que quando o cego começou a clamar, a primeira coisa que eles fizeram foi poder tentar impedir esse homem de continuar clamando. Então a segunda verdade que eu aprendo é que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. O povo queria a todo custo que aquele homem se calasse, mas ele não perdeu a oportunidade. Eu preciso entender que o povo olhou para aquele cego como um mendigo, com um olhar de desprezo, de rejeição, e se aquele mendigo tivesse ouvido a voz do povo, ele teria perdido a única oportunidade da sua vida. Tem pessoas que batem no nosso ombro, tem pessoas que dizem ser irmão, tem pessoas que batem no nosso peito e diz que nos ama, mas quando eu olho para a vida de muitos, eu consigo compreender que às vezes muitos querem me ver bem, mas não melhores do que ele, e para isso às vezes vão opinar, para eu não tomar decisões que possam mudar a chave da minha vida. Tem muitas pessoas que torcem pelo seu fracasso, que na sua frente veste uma máscara, que na sua frente se dá ou se porta como ovelha, que na sua frente diz que te ama, mas está torcendo pela sua derrota, está torcendo pelo fracasso do seu casamento, está torcendo pelo fracasso da sua família. Por isso eu preciso aprender, porque a Bíblia diz que a multidão que seguia Jesus tentou calar a voz daquele homem, e se aquele cego tivesse ouvido a voz daquela multidão, ele nunca mais teria tido oportunidade, ele nunca teria visto a sua vida ser transformada. Ele não deu ouvido à voz do povo. Eu preciso entender nessa noite que eu não preciso seguir a voz da maioria.
às vezes eu quero buscar conselho. Eu trabalhei algum tempo ali na igreja. O salmista Davi, no Salmo de número 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Tem muita gente buscando conselho em quem não tem nada de Deus para dar. Tem muita gente buscando conselho aonde não deveria buscar. Tem muita gente olhando e dizendo: ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão, porque meu amigo, porque minha amiga, porque o meu chefe, porque o fulano de tal, porque o ciclano disse que não é para eu fazer isso, então eu não vou fazer. Aí o tempo passa, aí lá na frente ele olha e fala assim: poxa, se eu tivesse feito, as coisas poderiam ter sido diferentes. Então eu preciso entender nessa noite que vale mais a pena eu arriscar e errar do que não arriscar e lá na frente eu me arrepender. Eu preciso entender que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Jeremias vai dizer para mim e para você, capítulo de número 33 e verso de número 3, ele vai dizer algo poderoso para nós aqui nessa noite. Ele vai dizer assim: olha, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Você quer ter a sua vida transformada, você quer ver a sua casa transformada, se você quer ver a sua família transformada, se você quer ver o teu casamento transformado, se você quer ver a tua vida financeira transformada, vai buscar a direção em Deus, vai buscar a direção do alto. Senhor, eu estou querendo ver a minha família transformada, o que eu preciso fazer, qual é a decisão que eu preciso tomar, qual é o caminho que eu preciso entrar, o que eu preciso fazer, Senhor. E a Bíblia diz que quando nós invocamos, Ele responde, Ele anuncia coisas grandes e ocultas, das quais nós não sabemos. Porque aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que o nosso coração não sentiu e os nossos ouvidos não ouviu, é as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas grandes para você que está aqui nessa noite, mas o inimigo tem tentado te parar. O inimigo tem levantado pessoas para tentar te parar, mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, que há um Deus sobre a tua vida, que te trouxe aqui para dizer, ainda há esperança para você, não é o ponto final, é apenas uma vírgula de uma grande história para a tua vida. A terceira verdade que eu aprendo, é que Deus Ele nos ama, ou que Deus te ama, não importa a nossa condição, ou não importa a tua condição. Ah, pastor, porque tem muita gente que olha e fala assim: ah, pastor, porque eu sou analfabeto. Ah, pastor, porque eu moro num barracão de 2 cômodos. Ah, pastor, porque eu sou de uma família pobre. Ah, pastor, porque eu venho de uma cultura toda inferior. Ah, pastor, nunca vai acontecer porque a minha vida é assim, assim, assado. Ah, pastor, para mim não tem jeito. Jesus, sendo o Criador do universo, sendo Ele a razão da nossa existência, Ele para ouvir o clamor de um homem. Por que Ele não vai parar para ouvir o teu clamor? Por quê? A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Ele parou para ouvir o clamor de um homem, Ele não vai parar para ouvir o teu clamor? Ele não vai parar para te ouvir, meu irmão? Então por que você está perdendo a sua oportunidade? Por que você está deixando a oportunidade correr entre os seus dedos? Porque está soprando no teu ouvido que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz, que você é assim, que você é pobre, que você é de uma família toda pobre, que você mora num barracão, é isso? Eu quero te dizer que é tudo uma mentira do diabo para a tua vida, porque Deus Ele não faz acepção de pessoa. Jesus não faz acepção de pessoa. Quando você olha culturalmente, esse homem, ele viveu uma vida inteira à beira do caminho, à beira da rua, mendigando, porque a sociedade excluiu.
Mas quando Jesus ouve o clamor daquele jovem, Jesus olha e fala assim: a sociedade pode ter te excluído, mas eu não te excluo. Manda chamá-lo, porque hoje eu vou mudar a história da vida dele. Eu não sei se você está compreendendo aqui, mas entenda, ele se importa com você, ele te ama. A Bíblia vai nos mostrar que nós temos um valor para Deus, ainda que eu e você estejamos carregando na alma alguns traumas, algumas feridas, nós temos um valor para Deus. Isaías 49, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer algo poderoso para mim e para você. Olha só o que a Bíblia vai dizer, meu irmão. Versículo de número 15, a Bíblia vai dizer: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não te abandona, o Senhor te ama. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança para o teu casamento. Nós precisamos entender essas verdades, porque Jesus está aqui nessa noite perguntando para mim e para você, assim como Ele perguntou para aquele cego. Ele olha para mim e para você e diz: José Luiz, o que queres que eu te faça? Samuel, o que queres que eu te faça? Iago, o que queres que eu te faça? Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele olha para você nessa noite e te diz: filho meu, o que queres que eu te faça? Só que é interessante que aquele homem, ou melhor dizendo, por que Jesus faz essa pergunta, sendo Ele onipotente, onipresente, onisciente? Por que Jesus faz essa pergunta, José Luiz? Se Jesus conhecia a vida daquele homem, sabia que aquele homem era cego, sabia que aquele homem mendigava, sabia que aquele homem era humilhado, por que Ele faz, José Luiz? Porque talvez aquele homem não queria ser curado da cegueira, talvez o que ele queria era apenas um pedaço de pão, ou uma moeda, ou uma camisa, ou um short, ou uma sandália. Por isso Jesus faz a pergunta. É por isso que Jesus pergunta para você nessa noite: o que tem valor para você? O que tem valor no teu coração? O que você quer nessa noite? Não inverta os valores. É carro, é casa. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Pedis e pedis e não recebeste, porque pediste mal para gastar no vosso próprio deleite. Tem muita gente frustrada, tem muita gente desanimada, tem muita gente batendo cabeça, tem muita gente titubeando o pastor de charlatão, de ladrão, disso e aquilo, porque estão invertendo os valores. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar carro. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar uma casa. Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer você viajar o mundo inteiro. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ficar debaixo da sombra. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar salvação. O resto você tem que trabalhar, tem que fazer uma boa administração, tem que acordar cedo, tem que arregaçar as mangas da camisa e fazer acontecer, porque ninguém bate tão forte quanto a vida. Mas se eu entender os princípios e valores que regem os céus, o Senhor vai me dando graça, e eu vou conquistando, eu vou adquirindo, e eu vou glorificando, eu vou honrando, eu vou exaltando, porque eu sei que tudo vem dele, por meio dele, através dele, e tudo vai para ele, porque a honra, a glória, o louvor é dele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que ainda há esperança para a tua vida. Eu venho aqui como homem de Deus para dizer para você que nada está acabado para você.
Deus pode fazer você viver em um dia aquilo que você não viveu a vida inteira. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E se você entendeu essa palavra nessa noite, e se você compreende verdades que regem o coração de Deus, se você compreendeu essa mensagem, você consegue entender que nessa noite Ele está de braços abertos dizendo para você: filho, diz para mim, qual é a sua dor? Qual é a sua necessidade? Não seja tímido. Às vezes você conta para as pessoas que não podem fazer nada para você, mas para mim você tem medo. Eu não sou um velho de barba branca, com um cajado na mão, que está ali assentado num trono para te condenar. Não, eu sou um homem que tem um coração e que estou de braços abertos para poder te ajudar. Então, se você entendeu essa mensagem, querido, aí no seu lugar, não perca a sua oportunidade e comece agora a dizer: Senhor, de verdade, o que tem me machucado é o meu casamento, as coisas estão indo mal, eu perdi o controle, eu não estou sabendo lidar com a situação. De verdade, Senhor, eu estou mal porque financeiramente eu não tenho entendido, eu não tenho tido sabedoria para administrar a minha casa. De verdade, Jesus, o que tem me feito mal é o diagnóstico que o médico me deu. Eu não estou conseguindo mais orar, eu não estou conseguindo mais jejuar, eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia, eu não estou conseguindo mais relacionar com o Senhor, porque isso tem me preocupado, isso tem tirado a minha paz, isso tem tirado a minha comunhão com o Senhor. Será que você pode abrir o teu coração nesse momento e dizer para Ele tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você deseja que Ele faça por você? Enquanto os músicos cantam uma canção, eu vou te dar a oportunidade para você falar com o teu pai aqui nessa noite, porque eu não posso fazer nada por você, meu irmão, mas o Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, Ele pode fazer pela tua vida. Então busque a Ele, clame a Ele, porque hoje é uma noite oportuna sobre as nossas vidas. Ainda há esperança para nós, meu irmão.